perguntaram, uma pessoa me perguntou sobre esse problema. Então, eu vou resolver esse problema com vocês. Achei interessante. E um colega, né, já tinha me perguntado, então acho que é bom a gente resolver ele juntos. É uma questão do pós-aula para entregar hoje, né? Então, a gente quer essa transformada inversa. Sempre quando a gente começa a transformada inversa, a primeira coisa que a gente vai fazer é investigar o denominador. Será que eu posso fatorar o denominador? E fatorar o denominador quer dizer, lá dentro da raiz da Bhaskara, vai ter um número positivo? Vamos descobrir. Então, ficaria 4 mais ou menos 16 menos 80, né? Não vai ficar um número positivo, né? Então, aqui embaixo, né? Aqui, eu tenho um problema, né? Eu tenho um número negativo. Então, eu não é possível fatorar. Né? Não é possível escrever de forma fatorada. Então, nós temos que buscar uma outra saída. Qual é a outra saída? Bom, a outra saída é essa, vamos dizer assim, é se dar conta do seguinte, você tem s ao quadrado menos 4s mais 20. Aí eu isso, bom, s ao quadrado menos 4s mais 4 mais 16. Né, que leva a pessoa a pensar esse tipo de coisa, né? Alguém deve estar pensando assim, que leva a pessoa a olhar para aquilo e pensar, pensar isso, né? É pelo fato de eu ter, né, de saber, né, isso aqui, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. É por isso que uma pessoa, quando olha para cá, pensa nisso aqui. Porque o que acontece? Aqui no meio eu tenho 2ab. Então eu tenho menos 4s. Esse menos 4s, ele pode ser mais 2, menos 2, vezes s. Então, esse 2 aqui, ao quadrado, ele pode ser 4, né? Pode ser esse 4 aqui. Então, né? Desta maneira, isso aqui, né? Esse s ao quadrado menos 4s mais 4, ele vai ser s menos 2 ao quadrado mais 16. Quando é que eu sei que eu tenho que partir para esse caminho? Quando eu não consigo fatorar o denominador. Não consegui fatorar o denominador, vou partir para esse caminho. Certo? Mas lá tem aquelas vezes em que tem que abrir a fração parcial. Daqui a um pouco eu já vou falar da fração parcial. Mas assim, saindo de cara, olhando de cara, a primeira coisa que eu faço é tentar fatorar o denominador. Não consigo fatorar o denominador. Então, eu vou pensar em completar o quadrado. Né? Então, esse 20 vai ficar 4 mais 16. Ah, isso é um começo de conversa. O que eu sei sobre 6s menos 4 lá no numerador? Eu posso escrever essa fração como uma soma. Eu posso escrever essa fração como uma soma. 6s menos 4. O denominador é igual, né? Ou seja, é uma soma. Agora, o que acontece aqui? Né? Aqui vem o seguinte, né? De novo, tá? Onde que ele tirou isso? Por que ele pensou isso? Né? Porque aqui eu tenho um deslocamento, S menos 2. E a gente sabe da tabela, a gente tem a tabela da transformada de Laplace, a gente sabe que quando a transformada ela tem um deslocamento, né, esse deslocamento ele tem uma propriedade para ele. Então, por isso que aqui, esse menos 2, né, ele vai casar com esse menos 2 aqui.
Né? Então, por isso que eu somo e tiro. Somar e tirar não muda nada, né? Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o 6 menos 2 está aqui. O 6 menos 2. E aí, da onde que veio esse 12? Esse 12 é esse 6 que multiplicou esse 2. Então, deu 12. Né? Ok. Tá. Então, chegamos até aqui. Agora, opa, acho que eu pulei uma parte ali que eu não vi. Quando nós chegamos aqui, nós vemos o seguinte, essas duas frações aqui, elas são frações de mesmo denominador, né? Então, ela tem esse denominador que é igual a esse denominador. O que eu sei sobre frações de mesmo denominador? Eu posso somar os numeradores, então vai ficar 4 menos, ou melhor, 12 menos 4, isso dá 8. Né? Dá 8. Então, ok, então já me sobra apenas, né, essa soma de frações. Tá. Sobrando essa soma de frações, o que nós vamos fazer agora? Bom, vou na tabela. E aí eu vou usar esses códigos. O que é o B3? A tabela B, propriedade 3. Se vocês reparam, na tabela de transformadas de Laplace, que eu disponibilizei para vocês, vocês têm uma tabela A e uma tabela B. Essa aqui eu estou dizendo que é pela propriedade B3. Que propriedade é essa? Bom, tabela B, linha 3. Essa propriedade aqui. Como é que eu leio essa propriedade? Neste sentido. Né? Então, eu vou ler ela nesse sentido. Então, ela tem que ter um deslocamento. Eu tenho deslocamento aqui e eu tenho deslocamento em S aqui. Né? Então, tem um deslocamento em S e um deslocamento em S. Então, se eu tenho um deslocamento em S, lendo ela nesse sentido, né, o 6 é constante, sai para fora, vai ficar quem? E, né? Ou seja, nesse sentido aqui vai ficar E na A é o deslocamento, né? Para menos A, ficou A positivo. Então, era menos 2, ficou 2 positivo. Vezes a F. A F, aqui, é a transformada de Laplace, né? Do que sobra sem o deslocamento. Então, aquela história. Se, né? A garganta está chamando. Eu tenho 6S, S ao quadrado mais 16, quanto é f de S menos 2, né? O deslocamento é 6S menos 2 de S menos 2 ao quadrado mais 16, né? Então, eu estou fazendo esse movimento contrário, né? Esse movimento contrário, tirando o deslocamento do S, sobrou isto. Ok? Então, da mesma maneira, ocorre aqui, né? Aqui o 8 sai para fora, né? Constante. E aqui, claro, não tem em cima, porque aqui é constante, né? Tá. Beleza. O que acontece na minha parcela direita? Na minha parcela direita, né, eu tenho que lembrar da propriedade, né, do seno e do cosseno. Agora eu não lembro o número, mas é na tabela A. Eu vou lá na tabela A, né? Vou lá na tabela A. Na tabela A. Na tabela A, nós temos o seguinte. Temos aqui a função. E aqui eu apliquei a transformada. E aí tem a minha f de S. Então, se eu tenho seno de AT, vai ser A sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Eu vou ter cosseno de AT. Isso aqui vai ser S ao quadrado mais A ao quadrado. Tá. Então, lá na tabela na tabela A, agora não lembro qual era o número aqui, né? Nós olhando, né? Se nós olharmos neste sentido aqui, né?
Quando eu tenho o seno, aqui é A, que é A ao quadrado. Então, se o meu A ao quadrado é 16, quanto vale o A? O A é 4. Bom, mas aqui não tem 4, aqui tem 1. Então, eu vou multiplicar aqui em cima por 4. Se eu vou multiplicar o 4 aqui, estou multiplicando. Né? Como é que eu faço para ele perder a força? Eu divido por 4 lá fora. Certo? É o que foi feito aqui. Então, invista dessa propriedade aqui. Certo? Ah. Então, desta maneira, agora sim nós podemos aplicar, né, a transformada de Laplace lindamente. Então, vai ficar 6 2t, cosseno de 4t, né, porque o meu A é 4, é raiz quadrada de 16, mais 8 que divide 4 dá 2, dá 2t, seno de 4t, certo? Então, a gente tem que jogar com a tabela, a gente vai ter que olhar para a tabela, tá? A tabela tem que estar na mão. Eu acho que quem pudesse imprimir essa tabela seria ótimo, tá na mão, né? Eu sou velho, né? Vocês já viram para minha cara, olha para minha lata, você sabe que eu sou velho. Então eu gosto de coisa impressa. Velho, mas não tem 40, tá? Antes que alguém fique especulando a minha idade por aí no zap da vida. E nem 60, como eu já vi alguns aí. Tá? Então, é isso, certo? Tem que jogar a tabela.